Oi, gente, bom dia, que Deus abençoe vocês. Como eu já falei, né, no áudio que vocês escutaram, nós estamos fazendo um curso que estou até mandando para vocês, que vocês podem acompanhar. Vou mandar o curso, vou mandar depois as apostilas. Quem quiser ficar acompanhando, pode acompanhar. É de 10 para as 7 às 10h30, mas é muito legal, não parece cansativo um tempão, mas não é. Se vocês assistirem um dia, acredito, né? Cada um tem seu gosto, mas acredito que vocês vão gostar. Bem, tô tomando aqui meu chazinho que eu acordei há pouco tempo. Não posso oferecer que vocês estão longe, mas vamos então fechar os nossos olhos, né, para a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, Pai de infinita luz, abençoa-nos, Pai, o esforço que fazemos para sermos pessoas melhores, porque, Senhor, é muito difícil. Nesse mundo que nós estamos de provas e expiações e que muitas vezes convivemos no dia a dia com pessoas muitas vezes complicadas, que nós tentamos fazer o melhor, mas às vezes não dá certo. Mas, Senhor, fazer que a nossa fé nunca acabe, fazer que nós nunca deixemos de acreditar no ser humano, que ele possa melhorar e evoluir. Se não for nessa para ele, será em outra. Mas que nós, Pai, para nós, não esperemos a outra para melhorar. Que nós comecemos a melhorar agora. Não importa o outro, quem tem que melhorar somos nós. Nós não mudamos as pessoas, Senhor. Por isso pedimos a tua proteção, o teu amparo, a tua luz para todos os habitantes do planeta Terra, bem como para todos os habitantes de todos os outros mundos que circulam o espaço ao nosso redor, mais adiantados ou mais atrasados que o nosso. Mas o Senhor está sempre atento a todas as suas necessidades. Então, que Deus os abençoe, os ilumine e nos ilumine agora na aula que eu vou dar, que vou tentar mais ou menos fazer como eu fazia, Senhor Jesus, nas aulas presenciais, não é? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Assistam a aula, por favor, é a penúltima, semana que vem é a última, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Primeira parte, a afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos, né? Bem, como eu falei semana passada, o mundo é cheio de quê? De espíritos. Nós, os encarnados e os outros desencarnados. Amanhã, como eu já falei, será o inverso. Nós desencarnados e os outros encarnados. Por isso que ninguém tem que ter medo de espírito. E muitas vezes eles se manifestam para nós de maneira mais assustadora porque eles querem nos assustar. Porque eles têm uma condição de poder plasmar no seu perispírito uma impressão muito diferente. Ou então, por causa de sofrimentos ou atitudes errôneas, né? Não nos cabe julgar ninguém, eles se manifestam de maneira diferente, mas nós não devemos ter medo, porque na verdade eles são como nós. Todos os espíritos em todo o universo têm a forma humana, uns mais evoluídos, né? Porque a forma humana também progride, né? Nós não vamos precisar ter um intestino tão grande, nossos órgãos vão diminuir, porque nós vamos parar de gerir carne, muita coisa vai acontecer nesse processo evolutivo, nosso processo evolutivo, e nós vamos ver, porque a gente vai desencarnar, mas continuaremos vivos e muitas vezes juntos. Retornaremos em outras encarnações, novamente nos reencontraremos para estudos, para outras coisas, amizade, para carinho que eu tenho por todos vocês do fundo do meu coração, tá bom? Como eu já disse, eu não sei se eu vou ser professora de vocês no próximo ano, porque eu não sei nem como vai ser o próximo ano. Mas, na verdade, talvez algumas coisas mudem, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Aí depois a gente conversa. Vamos ver aqui, não é? Então, vamos ver aqui. Os homens de bem, quem eles agregam para perto deles? Os espíritos bons ou que estão querendo melhorar. Então, eles vão atrair para si quem?
os espíritos bons. Aqueles espíritos que vão chegar para ele no ouvidinho, olha, faz isso que vai dar certo, faz isso que vai ficar melhor, faz isso que você vai ficar mais feliz, vai deixar fulano feliz, o seu filho feliz, sua esposa feliz, o seu lar mais harmônico. Como também aqueles espíritos viciosos, cheios de problemas, vão atrair para perto de você, para perto de si quem? Aqueles outros irmãos, infelizmente, tão cheios de problemas e tão viciados quanto, que vão chegar para eles e vão só dar conselhos de raiva, de ódio, de vingança, de pagar com a mesma moeda, de não perdoar. Infelizmente, nós ainda muitas vezes atraímos esses irmãos, que na verdade nós deveríamos atraí-los para que eles fossem encaminhados a um lugar de bem, a um lugar de luz e aprendessem a melhorar. Então, que Deus os abençoe, não é? Que Deus lhes dê paz e bênção para que eles aprendam que só o bem constrói para Deus, que a felicidade suprema só vem daí. Nada que eles façam que crie prejuízo para qualquer pessoa lhes trará qualquer tipo de alegria, qualquer tipo, tá bom? Então, continuamos. Bem, geralmente os bons espíritos, eles ficam tristes com o nosso sofrimento, né? E nós temos o quê? Nós temos os anjos da guarda, nós temos os espíritos protetores, temos os familiares e os simpáticos, não é? Os anjos da guarda, não é? A gente sempre teve aquela sensação de que, meu Deus, tem algo, tem um espírito me protegendo, alguma coisa me protege, desde as épocas passadas, como eu comentei, que a gente sabia que nós não éramos sozinhos, existia alguma coisa antes de nós, lembra? Dá licença. Que eu comentei com vocês? Pois é. Então, eles eram considerados o quê? Seres à parte da criação. Mas eles estão aqui para quê? Para nos auxiliar. Eles têm essa missão. Eles aceitaram. Muitas vezes eles até não nos conhecem, mas por algum motivo qualquer simpatizam conosco ou estiveram em alguma situação junto conosco e por algum motivo qualquer eles assumem essa missão de nessa vida ou em outras futuras, né, nos encaminhar para o bem, de onde nós nos desviamos há séculos. Então, eles vêm nos instruindo sempre, e são sempre espíritos elevados, assim como os espíritos protetores, né? Que são também espíritos que simpatizam por nós, que velam por nós, não é? Que estão perto de nós. É como se fosse um pai para o filho. O que ele quer? Ele quer o melhor para nós, então ele vem para perto para querer o melhor. Mas a gente pode afastá-los? Pode. Para sempre? Nada é para sempre. Quando a gente quiser voltar para o bem, quando a gente chamá-los de coração aberto, querendo bem, claro que eles vão voltar. Eles só são amor, eles só querem o nosso bem. Mas como nós vamos afastá-los? Se nós propositadamente insistimos em seguir o caminho do mal. Aí, meu amigo, não há jeito, eles não ficam perto de nós, porque eles têm muito trabalho para fazer. Não que eles nos abandonam, não, eles estão sempre atentos. Se acontecer alguma situação de muito perigo, eles vêm tentar nos ajudar. Mas ficar como eles ficavam muito ao nosso lado, nós não correspondemos. Por mais que eles falem, nós não damos ouvidos, procuramos dar ouvido aos outros irmãos, menos adiantados. Então, eles vão procurar outros trabalhos e que eles são muito necessários, não é? Para a evolução do mundo. Mas eles estão sempre ali. É só você se voltar para o bem, chamar, que eles vêm, que eles voltam, certo? E o que são espíritos familiares, né? Os espíritos familiares normalmente não são aqueles espíritos elevados, mas são bons espíritos. São aqueles espíritos que conviveram conosco em alguma época de alguma existência e simpatizaram com a nossa família. Então, eles vêm ajudar as pessoas da nossa família. Eles estão ali para orar por nós, também para nos dar bons conselhos, mas tanto com eles quanto os protetores e anjos da guarda não podem retirar nunca o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões da nossa vida, aquelas decisões importantes, não é? Que
pode direcionar o nosso destino. A vida inteira e até para uma outra existência, eles não podem de jeito nenhum interferir. E eles seguem sempre a orientação dos anjos da guarda e dos espíritos protetores, que são mais elevados que eles e dão a eles as noções do que eles podem falar para nós, do que eles podem fazer, mas muitos deles existem na nossa casa, em nossa vida, estão aí nos ajudando. Bacana, né? Saber que isso existe. Olha que lindo. Espíritos simpáticos são aqueles que simpatizam, simplesmente simpatizam conosco. Pode ter existido um conhecimento anterior, mas na verdade o que os atrai é uma igualdade. Aqui está uma palavra difícil, similitude. Eu vou tornar mais fácil, né? Uma igualdade de sentimentos, igualdade de gostos, não é tanto para o bem, infelizmente, não é? Quanto para o mal, não é? Porque os espíritos simpáticos podem ser simpáticos para o bem, quanto para o mal. Nos levam para o bem, quanto nós, né, somos espíritos ainda inferiores, querendo o mal, simpatizando, atraímos para nós espíritos que simpatizam com o mal também, infelizmente. E eles ficam ligados a nós, ligados por esse tipo de simpatia, né? E muitas vezes isso duram encarnações e geram até dívidas, né? Dívidas reencarnatórias. Por isso Jesus disse, eu falo sempre, orai e vigiai. Quando a gente acordar de manhã, vamos pedir a Deus para que guie nossos dias, as nossas falas, as nossas atitudes, para que elas sejam sempre voltadas para o bem. Que a maledicência não faça parte da nossa voz. Se nós escutarmos alguma coisa de mal, falemos alguma coisa do bem. Se a outra pessoa não quiser ouvir, olha, com certeza ela vai fazer de conta que não está escutando, porque já aconteceu comigo, tá? Eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa que não falo nada, não, mas às vezes tinha uma pessoa que tinha o hábito de ser maledicente, só via reclamando. Aí um dia ela chegou perto de mim, aí eu, fulana, eu tentava mudar de assunto, mas um dia eu fui mais contundente e falei uma coisa do bem para ela com relação àquilo. Então ela parecia que ela não tinha escutado. Ela me deu uma resposta como se ela não tivesse me ouvido. Aí é a escolha dela, eu não vou continuar insistindo, eu vou rezar. Eu rezei para que ela encontrasse uma vida melhor e, por incrível que pareça, depois desse dia ela foi se afastando, né? Ela me via de longe, dava tchau, nunca mais se aproximou muito de mim. Foi o que aconteceu nesse dia. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa, tá? Eu quero que vocês entendam. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa ótima, que eu nunca faço nada errado, eu faço. Às vezes eu falo sim, me arrependo depois, peço perdão a Deus, tento me redimir do que eu falei, mas eu não sou santo, ninguém que está aqui encarnado nesse mundo é santo, muito menos eu. Mas é minha obrigação chegar aqui e falar para vocês o que é certo, tá? Eu estou aqui na aula de hoje, estudando tudo que eu estudei para falar para vocês o bem, tá? Para indicar para vocês o caminho correto e dar um exemplo de que nesse caso, graças a Deus, eu usei do bem na minha vida, tá certo? Então, vamos lá. E também os espíritos, né? Quando eles estão encarnados. Já viu como a gente, às vezes... Tá bom, meu chá. Simpatiza com certas pessoas que muitas vezes a gente não entende porquê, mas a gente tem uma simpatia por elas, uma sensação de carinho, um afeto, algo assim tão grande, mas na verdade é um conhecimento anterior, de vidas anteriores, ou é uma simpatia de similitude, de gostos, de pensamentos, e que aquilo se torna forte e vai até para outras vidas, não é? Agora, o que a gente deve fazer nesses casos? A gente deve sempre procurar a presença do quê? Dos anjos da guarda e dos espíritos protetores através da prece, do pensamento no bem, né? Pedindo proteção, temos responsabilidade dos nossos atos, não é? Pedindo que a gente sempre tome a decisão correta, não é?
Então, os espíritos, mesmo quando nós caímos, os protetores, eles procuram nos levantar nas nossas quedas, nos dão força, nos dão coragem e nos fazem ter aquela vontade, né, de recomeçar. Então, vamos lá. Pressentimentos. O que são pressentimentos? Aí vamos ver agora. Pressentimento. Pressentimento tem aqui, ó. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Mas será que é só isso? Não, não é só isso não. Também é uma lembrança, porque lembra quando eu falei com vocês que nós quando viemos aqui, as principais provas que nós iríamos passar, não detalhes, né, da nossa vida toda, mas as principais provas, o que decorreria de nossas atitudes? Não, porque isso não existe determinismo no que nós vamos fazer. Talvez Deus até conheça, mas não existe um determinismo. Não tem, Deus não determinou, ela vai reagir assim. Não. Nós vamos reagir de acordo com o que nós aprendemos já na nossa vida e nós podemos reagir, certo? Então, o pressentimento é isso. Ou pode ser uma intuição, né? Se divide em intuição e inspiração. Não é? O que é intuição? É algo que já vem de nós. É uma lembrança de que nós já temos que alguma coisa vai acontecer. É uma sensação estranha. E aquilo vem dentro de nós. E inspiração é quando o irmão amigo chega para nós e nos diz que algo vai acontecer, né? Que alguma coisa vai acontecer em nossa vida. Ou como nós devemos agir na nossa vida de relação do dia a dia. Não é? Ou para evitar que a gente faça algo, ou para que a gente faça algo bom. Infelizmente, também tem aquilo que eu falei, né? As atitudes do mal. Agora vamos falar da missão dos espíritas. Qual é a missão dos espíritas? Bem, o que os espíritos vieram fazer? Bem, a doutrina espírita é o quê? Ela é antidogmática, ela não tem dogmas nenhum. Não tem, ela é progressista, alicerçada toda no Evangelho de Jesus Cristo. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo e vocês lerem, vocês vão ver que ela está toda alicerçada no Evangelho de Jesus. Tudo que ela ensina é o bem, para o bem, pelo bem. Não é? O Livro dos Espíritos foi o que desencadeou toda a codificação kardeciana. Tudo foi tirado dali, da Revista Espírita, daqueles 10 volumes. Né? Da Revista Espírita foi tirado o Livro dos Espíritos e da toda a codificação kardeciana. É muito bonito, é muito belo, não é? Então, o que os espíritas vieram fazer? Vieram dizer, nós somos os melhores. A nossa religião contém a verdade. O que é a verdade? O que é o melhor? O bem é o melhor. O amor é o melhor. A fé é o melhor, mas na verdade, muitas pessoas não acreditam em Jesus, mas fazem tantas coisas boas para as pessoas, muito mais do que aquelas pessoas que vivem nos lugares de cultos religiosos, frequentando, altamente frequentadores. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, mas fazem coisas boas pelos seus irmãos. Coisas maravilhosas, tornam a vida das pessoas muito melhores, muito mais tranquilas e mais bonitas. Então, precisa de fé? A doutrina dos espíritas nos trouxe isso. O que a maioria das religiões acredita, que a vida é eterna e prossegue depois do túmulo. Podem existir religiões que não sejam reencarnacionistas, que não acreditam na reencarnação. Mas a maioria acredita que a vida continua. Mesmo aquela que acredita que você vai para o céu ou para o inferno. Tinha até uma novela que falava arder. Ai, coisa horrível, falava aquilo. Arder no mármore do inferno. Aquelas coisas absurdas, ou no purgatório, né? Mesmo existem todas essas religiões, mas todas creem, a maioria, que a vida continua. Certo? Agora, o que os espíritas vieram fazer? Você lembra no dia do Pentecostes, quando assim que Jesus foi crucificado, os apóstolos se reuniram, né? Eles queriam se traçar diretrizes, né? Para que não se apagasse o facho de luz
que chegou para eles com o desencarne de Jesus, né? Então, sobre suas cabeças vieram como línguas de fogo. Foi a mediunidade deles que se abriu, não é? E eles começaram a falar, dizem, né? Línguas estranhas. É o que está dito ali. Eu não sei o que aconteceu na verdade, mas a mediunidade deles naquele momento se abriu, né? Então a doutrina espírita veio para isso, para que nós passamos para os nossos irmãos que a vida continua, que nós somos espíritos eternos, claro, né? Para quem quer ouvir, que nós somos espíritos eternos, que nós devemos procurar o bem para todas as criaturas, devemos procurar o amor, a caridade, a bondade, devemos evitar agir no mal, brigar. Tentemos viver em paz em nossa família, mesmo que tenha aquela pessoa que torna a nossa vida muito difícil, que às vezes tem, gente. Nossa família tem aquela pessoa que torna a nossa vida tão difícil, nós devemos amá-la, porque ela está ali justamente para isso, para nos testar, para ver aonde nós chegamos, em tudo que nós estudamos e na nossa evolução espiritual. Agora me deu até calor. Para nos testar aonde nós chegamos na nossa evolução espiritual. E para a gente aprender a conviver com ela e, quem sabe, tratando com amor, tratando com perdão, consideração, ela não aprende e não muda de pensamento. Olha que já vi muita gente mudar, já escutei, já li muito livro, muita gente que era muito difícil e com a convivência pacífica com a família, que aceitava como era, amava como era, gostava como era, tratava bem do jeito que era, a pessoa se modificou para o bem, graças a Deus. Não é? Bem, agora os espíritas, eles devem estar alertas, né? Porque eles vão encontrar o quê? Percalços no caminho, pessoas, né, que vão dizer que eles são, existem muitas pessoas, vocês têm alguma coisa a ver com demônio, porque vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Mas os espíritas têm que estar prontos, porque Jesus, que era pura luz, que era bondade, enfrentou uma cruz. Por que nós espíritas não podemos enfrentar percalços? Pessoas de outras religiões que chegam para nós e pensem que nós temos parte com alguma coisa, que nós fazemos trabalhos para coisas que destruam vidas de pessoas. Tem muita gente que tem uma imaginação assim muito fértil e acham que os espíritas são assim. Gente, existem pessoas que fazem coisas incríveis com os espíritos, independente da religião que têm. Tá certo? Isso eu posso afirmar para vocês. Eles não são espíritas, não são católicos, não são evangélicos, mas eles fazem coisas incríveis. E até as próprias pessoas que se dizem assim, né, evangélicos, católicos, pedem coisas incríveis e absurdas e fazem rituais incríveis que muitas vezes podem prejudicar suas vidas e vidas de outras pessoas. Porque eles não têm noção de que nós temos o nosso livre-arbítrio. Temos direito de escolher. Nós temos que orar, pedir aos anjos da guarda que abençoe aquela pessoa, para que aquela pessoa não haja no mal, mas rituais, qualquer coisa desse tipo deve ser evitado. Os rituais são as preces, as orações e as vivências no bem. Agora, quem quer fazer uma coisa para o bem de outra pessoa, aí é de cada um. E nós espíritas respeitamos. Certo? Então a missão do espírita é divulgar o bem, divulgar o amor de Jesus, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, dizer que a vida de lá é igual ao do lado de cá, não é? Pode ter alguém lá do outro lado, lá gravando uma palestra para alguém assistir em outro lugar, certo? Lá mesmo no plano espiritual, porque não dá para chegar aqui na Terra, que a sintonia ainda é um pouquinho diferente, mas existem os médiuns, não é? Os médiuns que muitas vezes recebem comunicações lindíssimas e trazem para nós, certo? Então, olha só, aqui diz, a missão dos espíritas consiste em algo mais do que simplesmente tentar convencer os homens sobre a excelência dos princípios básicos do espiritismo. Revela Deus através do trabalho constante, desinteressado, sem outra finalidade senão o amor ao próximo. Estes serão realmente os últimos, mas os escolhidos na seara do Senhor. Cabe aos espíritas libertar o homem do domínio das superstições, da fé cega,
procurando abolir costumes e práticas divorciadas dos ensinamentos cristãos, tais como a idolatria, rituais exteriores e dogmas absurdos, né, absolutos, né? Então, o espírita tem que fazer a humanidade se libertar dessas coisas absurdas, né? Preconceitos, e deve ensinar o Evangelho de Jesus livre dessas coisas todas que fizeram do Evangelho do Senhor algo temerário, de um Deus temerário, vingativo, de um Deus que castiga. Deus não castiga ninguém, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas para a nossa própria redenção, que nós reconhecemos os nossos erros, não é Deus não. Deus nos criou simples e ignorantes, nós é que escolhemos seguir por um caminho errado e agora temos que repará-lo. Deus nos ajuda e muito a reparar esses erros. Deus está do nosso lado todos os dias nos ajudando e muito, muito. A gente não faz ideia de como Deus nos livra de coisas que poderiam nos atrapalhar. Não é? Espírita, católico, umbandista, evangélico, hinduísta, qualquer religião, porque Deus ama a todos. Deus não pergunta qual religião você tem, que idade você tem, de que família você é, não. Deus ama a todos igualmente no mundo inteiro. Mesmo aquelas pessoas que cometem atos assim absurdos, Deus ama, porque é filho de Deus. E um dia chegará também a angelitude. Que demore mais que um, que demore mais que outro, mas quem sabe de tudo é Deus, quem avalia tudo é Deus, e o nosso irmão pode muitas vezes chegar lá antes que nós, quem sabe, né? Então, frente a tais responsabilidades, muitos dos que se dizem espíritas omitem-se no cumprimento de seus deveres cristãos, envolvidos apenas pelas questões materiais, tornando-se difícil distingui-las dos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas os que estão no bom caminho no bom caminho trazem em si a marca luminosa da sua vivência evangélica, pois vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então, o verdadeiro espírita é aquele que quer que a lei do Senhor seja cumprida em toda a sua plenitude. Lei de amor, fé e caridade, independente da religião que a pessoa pratique, desde que seja voltado para o bem e para o próximo. Muitas vezes abnegando do seu próprio bem em favor do bem do seu semelhante. Então, que Deus abençoe a todos vocês em mais essa noite. E vamos orar. Senhor Jesus, muito, muito, muito obrigada, meu Pai, pela nossa aula de hoje. Abençoa, Pai, a cada irmão que assistir à nossa aula. Abençoa sua família, abençoa seu lar. Abençoa também nossa Passa Quatro, abençoa o planeta Terra e todos os seus habitantes, de todas as religiões, todos os cultos, todas as crendices. Que Deus os abençoe e o eleve para o bem. Que nosso mundo se torne rapidamente um mundo de regeneração, onde todos seremos pessoas melhores, onde o mal ainda existirá, mas muito, muito, muito menor do que existe hoje em dia, onde prevalecerá sempre o eterno bem. Senhor Jesus, guia nossas vidas, as nossas palavras e as nossas ações, sempre no bom caminho. Esteja conosco, Jesus, todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, até semana que vem. Se quiserem acompanhar, eu vou jogar o link, se tiver outro link, se não tiver eu aviso, tá ok? Mas de qualquer forma eu coloco vocês a par do link. E na semana que vem, aula normal, por favor, terça-feira, 7h20, estejamos aqui no nosso linkzinho lá da nossa aula,
tá? Para a gente poder fazer uma aula conjunta juntos, que é a nossa última aula do ano. Então, que Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, paz, luz e bem para todos vocês.